Hello, friends. God bless you. Okay. Stay in peace. God loves you. Jesus wants you. Ok? Muito bem. Neste vídeo, o nosso foco é falar sobre doutorado, né? O doutorado na faculdade de Deus, sabendo que na faculdade do diabo é simplesmente o contrário. Então, nem estou mencionando aqui o mestrado, a graduação, mestrado e doutorado na faculdade do diabo. É muito simples, só você deduzir ao contrário, ok? Então, iniciando aqui o doutorado, né? Vamos aqui falar sobre o doutorado nesse vídeo, né? As coisas de Deus precisa-se de uma atenção especial para você obedecer. É preciso olhar, é preciso apreciar, é preciso buscar com carinho. Do diabo é simplesmente descuido, desleixo. Leva a vida de qualquer jeito, tá? Que automaticamente você vai estar agradando e estando adequando-se aos moldes satânicos, tá? Então, Jesus mandou ler, leia, cuidar em ler e examinar as Escrituras, porque são elas que falam a meu respeito, e cuidar nela a vida eterna. Uma vez mais, a Bíblia não fala para o evangélico, para o islâmico, para o católico, para o budista, para o espírita apenas. Ela fala para todos nós. Ela não é nem do espírita, nem do evangélico, nem do católico. Ela é dos judeus. Ela é de Israel. Ela foi buscada lá o conteúdo e traduziu para o nosso idioma. Então não existe Bíblia de crente, Bíblia de católico, não. A Bíblia é a mesma coisa, porque ela é de Israel, tá? E a gente prega essa palavra como ordenança de Jesus Cristo, mandou ide, tá? Nós falamos em 2 vídeos anteriores, a nível de graduação, a nível de mestrado, né, na faculdade de Deus. E vamos ao nível de doutorado. O nível de doutorado, meu irmão, tem que fazer a diferença, tá? Como doutorado, você tem que tornar a igreja um local exclusivo da manifestação do Espírito Santo, não de teatros. Quando Deus age, não precisa de teatro. Teatro é complementação da mão do homem para atender a atenção das pessoas, encher linguiça, o que chamamos, né? O teatro, o espetáculo verdadeiro, tá? O acontecimento real, é a manifestação do Espírito Santo. E não é assim um teatro meramente emocional, é real mesmo, sabe? É paralítico andando, cego enxergando, câncer sendo arrancado, morto sendo ressuscitado. É para desafiar a ciência mesmo. O Evangelho foi exatamente para isso, tá? É preciso fé. Mas doutorado, você tem que tornar a igreja um local exclusivo da manifestação do Espírito Santo, não da manifestação de psicologia. Psicologia está em todo lugar. Do mesmo jeito que o seu templo encheu, o de Macumba, o Mormon, o budismo, o hinduísmo, está tudo cheio. Boa psicologia, boas palavras, né? Então não justifica porque está cheio e porque Deus colocou. Deus colocou se você anda verdadeiramente com Deus, tá? Às vezes foi meramente a religião que colocou, e a Babilônia, tá? Aquela que Deus disse, né? Foge dela, povo meu, porque virou morada de demônios. Mesmo reunindo, cultuando, cantando e seguindo os rituais, não andam segundo o Espírito Santo de Deus. São povos envolvidos com o rudimento do mundo, tá? Então, no doutorado, a primeira coisa, tornar a igreja um local exclusivo da manifestação do Espírito Santo de Deus, não da psicologia e teatros humanos, tá? Pois amar os inimigos é duro. Amar, você conseguir amar um inimigo, a pessoa que te maltratou, te fez mal. Jesus disse, orai, amai e orai pelos vossos inimigos. Eita, desafio do doutorado, né? Ir ao campo pregar. Não adianta você simplesmente ser pastor, ser evangélico, não seja pastor, não seja nada, membro de uma igreja, mas não ir no campo pregar. Será que você está cumprindo o mandado de Jesus? Ir de fazer discípulo, né? Pregar, ir a toda criatura, né? Com doutorado, ir ao campo pregar, né? Confiar e buscar na intervenção de Deus em decisões mais complexas. Quantas das vezes o pastor faz jogadinha baixa para puxar o tapete de um membro, de outro, para rebaixar um, levantar outro? Isso não é competência sua. Se a obra é de Deus, compete a Deus agir. Se são situações complexas, que você não tem autoridade, não sabe como agir, coloca nas mãos de Deus. Se Davi usou uma pedrinha para derrubar um gigante, você sendo um homem de Deus, não pode usar uma pedrinha que uma criança usou?
para derrubar o gigante que de repente esteja. Agora, o problema é quando você, liderança, ou você, homem de Deus, está sendo um obstáculo na vida daquele. E se ele se levantar diante de Deus, você cai. Ou você conserta, ou Deus trata com você, porque Deus é fiel. Se for para honrar o nome de Deus, Deus está com aquele que está decidido a honrar o nome dele. Essa é a realidade. Eu tenho muita experiência que posso provar isso, tá? Um pastor que desobedeceu, me enfrentou e me peitou, eu sendo um mero guitarrista, membro. Deus deu para ele 8 dias, ele não mudou de atitude. Deus tocou na esposa dele no 8º dia, bateu um temor na igreja e simplesmente, infelizmente, né, ele perdeu a esposa. E um outro pastor, numa outra cidade, a igreja estava fria, aquela coisa morna. Eu falei, não vou frequentar aqui, que eu não sei ser religioso. Se o Espírito Santo de Deus não tiver, não me importa multidões, não me importa religião, não me importa fazer parte de formalidade de um povo, porque o mais importante está ausente. Busquei a Deus sozinho, fui para o meio do mato, horas e horas sozinho. Deus fez um rebuliço ali, meu filho. Deus fez um rebuliço, levantou um endemoniado lá, que ninguém da cidade expulsava o demônio do cara. Chamou pastor de tudo enquanto é igreja. Mas quem expulsava era só eu, pela misericórdia de Deus. Igreja Assembleia, Deus Amor, Quadrangular, Batista. Foram pro ar, falou, olha irmão, todo mundo orava, ninguém. E o diabo ainda debochava. Legiões. Lembra aquela que os discípulos não conseguiram expulsar? Só Jesus? Aconteceu comigo. É uma cidade, é um bairro de Congonhas, Minas Gerais. Tá? E a igreja ainda falou, depois que o irmão Marcos veio para cá, mais de 14 almas converteram ao evangelho. E a gente tinha mais de 10 anos que não ganhava uma alma para Cristo. Só um membro lá, guitarrista, orando. E Deus me usava para que as coisas acontecessem. E depois colocou loucura na esposa do pastor. Ela ficou louca. Enquanto eu não orei, mas enquanto ele não desceu em oração, se levantou na presença de Deus, Deus não resolveu o problema. Eu falei com ele, dentro de 5 dias Deus vai resolver o problema da sua esposa. No 3º dia Deus resolveu. A história é longa, mas tem muita história. É de baixo, arrebentando liderança. Mas não é criticando, murmurando, não zombando. Não, é na oração. Deus, faça alguma coisa. Faça o povo que for ali ser honrado. Tá? Então é buscar intervenção de Deus diante de decisões complexas. Não faça jogadinho, não puxe o tapete não. Que Deus que vai puxar o seu tapete. Isso é doutorado. E outra, viver milagres e sobrenatural distintos em relação ao espiritismo, catolicismo, budismo, hinduísmo. Eu tenho história para contar para vocês, tá? Expulsando o demônio, sai, não sai. Na hora que eu grito, sai, o Espírito Santo fala comigo, saiu. Dá uma explosão do lado de fora da casa, o céu limpinho, sem chuva, sem nada, estrelado. Na hora que eu expulsei, houve aquela explosão e a chuva caiu na hora. Pum! Shua! O povo ficou tudo temeroso. Mas converteu, foi muita gente. Eu falei, gente, estava nublado. Falei, não, estava tudo estrelado. E deu um cheiro de enxofre. O diabo saiu e o povo ficou assustado. A igreja encheu com a obra do Espírito Santo, tá? Diferente. Cadê que isso acontece no catolicismo? Cadê que acontece no budismo? Daniel, quando orou lá e revelou o sonho do rei, ele fez a diferença. Olha o doutorado aí, tá? Moisés, quando fez a cobra virar pau lá, olha o doutorado. Os feiticeiros fizeram a mesma coisa. Mas o que aconteceu? Ele tinha doutorado. A cobra dele devorou todos os demais. Olha o doutorado aí. Quando o povo dizia, não cremos, não acreditamos, vem Jesus andando sobre as águas, vem os milagres, vem Pedro fazendo milagre, vem Paulo fazendo um milagre exatamente para combater a incredulidade. Tem que existir. Por causa do seu futebol, a sua novela, você está traindo o Espírito Santo de Deus, você está matando a obra do Espírito Santo, você está sendo nocivo e negativo à seara do Senhor, de um tamanho que você nem imagina. Isso é vagabundagem. Você tem 2 horas para futebol? Eu não tenho hora a não ser pensar na palavra de Deus o tempo todo. Fico chateado, durmo pensando, levanto pensando, passo o dia todo dentro do ônibus, estou orando, tranquilo, converso, resolvo o necessário, mas não consigo aplicar, acho o tempo curto para a palavra. Aí eu vou lá no salmista, Senhor, a tua lei eu medito de dia e de noite. Que maravilha! E vivo de milagres. Eu vou ter um tempo para contar. Tá? Doutorado, tornar a igreja um local exclusivo da manifestação do Espírito Santo, não de teatro e psicologia humana. A igreja está cheia que Deus está abençoando. O centro, hinduísmo, islamismo, está tudo cheio. E qual a diferença sua? O mesmo milagrezinho que conta, ele está contando na igreja católica, a Aparecida me deu isso. No espiritismo, tá? Isso é uma vergonha, é um evangelho barato. Diferente do que o Cristo nos proporcionou. Conserta. Olha o tipo das 7 igrejas, a espécie, né, a qualidade distinta das 7 igrejas no Apocalipse. Procure ser a Filadélfia, procure ser elogiada, procure ser aquela que não será não ouvirá a voz de arrepende-te, senão vem contra ti com a minha espada.
doutorado, doutorado. Que Deus te abençoe. Torne a tua igreja um local exclusivo da manifestação do Espírito Santo e você vai ver o que vai acontecer. Vai para a oração, vai para a meditação da palavra, repreende os olhos impuros, maldosos, repreende a orgia, repreende a pornografia, repreende a sensualidade. Uma pergunta que eu fiz para os mormons: a igreja de vocês, as mulheres podem andar de calça apertada, colada? Eu falei, não. O que adianta uma mulher carregar Jesus Cristo na boca, mas o corpo convidar para a prostituição? Que coisa bonita nos mormons, hein? Com tantos defeitos, tantos problemas, tanta heresia. Uma frase que eu não esqueço: o que adianta a mulher pregar bonito com a boca, mas você olha para o corpo te convida para a prostituição. E a sua igreja está cheia disso. Lembro de um pastor, Edson Alcântara Amorim, ex-juiz da Seleção Brasileira de Futebol, que pregando numa igreja, a secretária veio, glória a Deus, aleluia, ele viu o demônio nela, botou a mão na cabeça dela, a secretária caiu endemoniada, para todo mundo ver. Cuidado, se for um homem ungido na tua igreja, se você for pastor meia tigela, aquele que está aí pela renda, pela profissão, pela religião, pela mera religiosidade, cuidado. O problema é o preço que você vai pagar diante de Cristo, porque você vai ter que prestar conta do zelo que você teve para com essas almas, que não é tua nem do ministério, é de Cristo. Custou o sangue dele. Você não sabe que eu já passei com pastores. Deus me honrou em todas as situações. É por protestar contra o pecado e contra o ciúme em relação a ver aquilo que é de Deus sendo mergulhado no pecado e sendo atacado pelo maligno. Que adianta? Eu ia desistir de evangelho, Bíblia, tudo, por causa exatamente dessas contradições. Mas antes de fazer, resolvi buscar a Deus. Deus me respondeu com arrebatamento. Inclusive, quando Deus tocou na mulher do pastor, eu falei, Deus, por que isso? Eu não concordo. Deus me levou lá em Jeremias. Deus tira a glória de Jeremias. Deus não arrancou o homem de uma vez, não, para dar tempo dele consertar. Deus não tira o ministério dele de uma vez, não. Mas cuidado. A outra, Deus botou loucura, até o homem, loucura. Assustou a cidade, o bairro todo, foi um escândalo, foi um vexame. O homem chorava dia e noite, não sabia o que fazer. E eu sabendo o que Deus estava fazendo. Então uma igreja só depende de uma criança, uma senhora que se colocar diante de Deus, aquele que está na frente, se não se consertar, Deus trata através de um único membro verdadeiro que tiver que se colocar na presença de Deus. Ele vira canal da manifestação de Deus aí na sua igreja. Não deixe isso acontecer. Tua responsabilidade é grande. Você vai ter que prestar conta desses daí. É muito maior do que a dos membros. Cuidado com os esportes competitivos, tá? Onde a glória de um vem mediante o vexame do outro. É exercício na faculdade do diabo contra o amor ao próximo, a arrogância, o egocentrismo. Ah, mas gera dinheiro, gera emprego, e Satanás ofereceu riquezas para que nós nos mantêssemos em posições contrárias à vontade e à determinação de Deus. E outra, investindo tempo precioso naquilo que é supérfluo, assistindo 12 homens chutando um pedaço de couro cheio de vento e suando por causa daquele ídolo, como se fosse uma coisa, engano do diabo. Deus não te chamou para isso. É por isso que a tua igreja não anda e não faz a diferença nesse mundo como uma potência de milagres e bênção. Que Deus te abençoe. Doutorado, tornar uma igreja um local exclusivo da manifestação do Espírito Santo e não de psicologia humana e teatros. Deus não precisa de complemento. Ele é maior que você. Deus não precisa